Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. No vídeo de hoje eu pretendo responder uma pergunta da nossa irmã, deixa eu colocar na tela, nossa irmã Alaide Santos. Ela pergunta o seguinte: irmão Léo, qual a função do Espírito Santo em nossa vida e como podemos saber que ele está manifestando? Eu achei muito legal essa pergunta dela. Então a gente vai responder isso agora nesse vídeo. Só que antes, eu preciso te pedir, se inscreva no canal, curta, compartilhe o vídeo, ative os sininhos das notificações, porque isso ajuda o YouTube a promover os vídeos para mais pessoas. Inclusive você mesmo ajude, mande para mais pessoas esses vídeos para que as pessoas venham assistir e venham também, digamos assim, a palavra de Deus venha chegar até eles, né? Que é o assunto que nós tratamos aqui nesse canal, é da palavra de Deus. Bom, e também não esqueça de dar o joinha, né? Eu falei no começo, mas o joinha, ele é importante, por quê? Porque o YouTube reconhece que esse conteúdo é um conteúdo importante, porque fez com que a pessoa tivesse o trabalho de ir lá e clicar no joinha, tá certo? Então vamos lá. Para eu responder essa pergunta dessa irmã, muito interessante, eu vou colocar aqui na tela um texto bíblico. Bom, o texto deve estar aparecendo aí para você, é João no capítulo 16 e a gente vai pegar aqui do versículo 7 em diante. Bom, vamos lá. Todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. Esse vô-lo enviarei, o que é o ajudador? É o Espírito Santo, o Paracletos, né? Conforme está escrito em grego essa palavra. Então, o nosso advogado, o nosso ajudador. Bom, e quando ele vier... Qual que é, a pergunta primeira foi, qual a função do Espírito Santo em nossas vidas? Ele vai estar aqui bem claro. E quando ele vier, fará o quê? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, essa é a função do Espírito Santo em nossas vidas. Deixa eu só fechar esse negócio aqui, pronto. Essas são as três funções do Espírito Santo em todo o cristão. Então vamos lá, ele vai dizer por que do pecado? Porque não creem em mim. Então quer dizer, por que é pecado? Porque tudo que é feito não sendo pela fé é pecado. Não adianta até as suas boas obras, se você não fizer isso para agradar a Deus, é pecado. Então, portanto, é por isso que uma das funções do Espírito Santo é convencer do pecado, ou seja, convencer você da necessidade de Cristo, do seu Salvador. A segunda, da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Por que isso daqui? Porque é o seguinte, porque ele morreu na cruz para nos dar a justificação perante Deus. Por isso, da justiça e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, portanto, ele vai convencer o mundo que o príncipe deste mundo já está julgado e já está destinado à condenação eterna. Todo aquele que nele não crê vai para o mesmo lugar, tá certo? Então, essas são as funções do Espírito Santo na nossa vida. Só voltando aqui na tela, então é o seguinte... o Espírito Santo, ele vai trabalhar para quê? Para nos levar a Cristo. Isso é muito importante. É muito importante você ter isso claro. Porque obras, maravilhas, sinais, acontecimentos miraculosos, existem dois que operam. Tanto Deus opera isso, quanto o inimigo opera isso, pelo poder de Satanás. Se você não assistiu ainda ao meu vídeo que eu falo sobre profecia, sinais e maravilha, assista, porque ali eu detalho muito mais isso, eu não vou fazer esse detalhamento aqui. Mas é extremamente importante isso. Então, tendo claro isso, a pergunta é, como que eu vou saber se ele está manifestando? Como que eu vou saber que aquilo que está acontecendo é algo do Espírito Santo? E para isso aqui, obviamente, mais um texto que eu vou colocar na tela. Bom, tá aqui. 1 aos Coríntios 12. Eu vou ler, aí depois a gente explica. Vamos lá. Portanto, a partir do versículo 3 aqui. Portanto, vos quero fazer compreender que... Olha aqui o que ele quer fazer compreender, que não existe ninguém falando pelo Espírito de Deus,
diz Jesus é anátema, ou seja, Jesus é maldito, porque essa palavra anátema é maldito. Aí você diz, não, mas eu já ouvi muita gente falando, não diz que Jesus é maldito. Mas acontece que falar Jesus é anátema pode acontecer de diversas maneiras. Todo mundo que diz, falando pelo Espírito de Deus, diz assim, nega a suficiência de Cristo, nega Cristo, ou seja, a pregação dele leva ele traz após ele as pessoas, ou traz as pessoas para qualquer outro lugar que não seja Cristo. Eu fiz aqui um vídeo no canal nessa semana que passou, falando que um pregador, entre muitas aspas, disse assim: saia daqui, espírito de estudar as escrituras. Tá bom. Então, quer dizer, não é para você estudar as escrituras. Não é. É para você ouvir o que eu tô falando e ficar quietinho. Bom, aí, rapaz, ele tá dizendo aqui, Jesus é anátema, porque foi Jesus que mandou fazer todas essas coisas. Foi Jesus que mandou a gente examinar com firmeza as Escrituras. Foi Jesus que mandou a gente se dedicar em conhecer e entender a sua palavra. Então ele está fazendo de Jesus anátema. É esse que é o ponto. Então, ninguém, como é que você sabe? Ninguém falando pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Porque lembra lá o que eu falei, a função do Espírito Santo. As três funções, basicamente, elas vão te convencer a ir após Cristo. As três funções. Então, portanto, ninguém, a não ser pelo Espírito Santo, faz isso. Por quê? Porque se uma pessoa estiver fazendo isso e estiver te levando a Cristo, ali tem um operar do Espírito Santo. Porque se fosse o operar do adversário, do maligno, ele nunca faria isso, porque ele estaria, digamos assim, dando munição para o exército inimigo. Inclusive, seguindo aqui só um pouquinho a mais, até sai um pouco do contexto, mas ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidades de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Deixa eu voltar aqui. Então, portanto, todo dom, toda manifestação, toda operação que acontece pelo Espírito Santo, o foco é convencer do pecado, juízo e justiça, ou seja, te levar a Cristo. Se ele não faz isso, se a manifestação dita pelo Espírito Santo te leva a uma instituição, te leva à ignorância, te leva a negar a palavra de Deus, essa manifestação não é proveniente do Espírito Santo e você pode ter absoluta certeza disso, porque é isso que as Escrituras nos dizem. Tá certo? Então eu acredito que tenha ficado claro, tenha ficado assim um vídeo que deu para entender direitinho. Então é muito importante, leiam as Escrituras, porque é nelas que a gente consegue entender a vontade de Deus. É nelas que a gente consegue compreender o operar das coisas. Não é por sinal, não é por maravilha, não é por pulsar forte o coração, porque todas essas coisas são enganosas. O diabo tem o poder de operar maravilhas e enganar as nações. Ele tem esse poder, porque esse poder foi Deus que permitiu. Para o quê? Para que os que estão perecendo, que pereçam. Inclusive, e foi Deus que falou isso. Volta naquele meu vídeo sobre profecias lá que eu deixo bastante claro isso daí. Então, por isso que é muito importante a leitura, o conhecimento da palavra de Deus. Então, respondendo a nossa irmã, deixa eu só ver o nome dela aqui, de novo, é a... Então, aqui, respondendo a nossa irmã Alaide Santos, você sabe dessa maneira, você tem que ver, você tem que analisar o que aquela pessoa dita pelo Espírito Santo fez, falou, operou. É aquele negócio que ela fez.
está levando você a Cristo, o resultado final daquilo ali é: arrependa-se, corrija o seu caminho, atente-se ao caminho do Senhor, leia mais as Escrituras, dedique-se mais, mude a sua postura. É isso que é o objetivo do negócio. Para quê? Para te levar a Cristo. Não, ó, e outra coisa que eu vou dizer aqui, não há costumes de religião, não assim, não, mude o seu caminho, faça a barba. Não, isso daí não quer dizer nada. Mude o seu caminho, faça com que, sei lá, não pode colocar tesoura nas pontas do seu cabelo. Tá, onde está escrito isso? Aonde? Aonde na palavra de Deus diz que é isso que é o que são as obras que Deus requer? Aliás, as obras que Deus requer, no vídeo anterior eu deixo bastante explicitado isso daí. Lembrando que não são obras salvíficas, eu sempre bato nesse ponto. Mas assim, é isso, entendeu? Isso daí é que é o importante. Então, quando você pega e se dedica às coisas de Deus, obviamente que essas vão ficando cada vez mais claro e você vai entendendo mais e conseguindo discernir melhor as coisas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Não se esqueça, curta, compartilhe, dê joinha e também mande esse vídeo para as pessoas que você acha que precisam ouvir isso daí, tá bom? Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.